Bom dia! Hoje é segunda-feira, dia 21 de setembro de 2020. Um dos meus grandes amigos era inteligentíssimo, tinha um dos QIs mais altos que eu já conheci. Além disso, ele possuía uma memória fotográfica e era um devorador de livros. Vocacionado ao ministério pastoral, ele foi recomendado ao Seminário do Sul. Quando ele estava no 3º ano do seminário, ele começou a fazer uma avaliação da sua fé e chegou à triste conclusão que já não cria em muita coisa que o levara ao seminário. Então tomou a decisão de trancar a sua matrícula. Foi ao reitor para lhe dizer que deixaria o Seminário do Sul porque já não cria em nada. O reitor ouviu com atenção e carinho e lhe perguntou: que o senhor falará às pessoas que se converteram a Jesus e tiveram as suas vidas transformadas através da sua pregação? A resposta que ele deu foi o seguinte: não sei. Não é problema meu, não. De vez em quando, eu vejo pessoas queridas apostatando da fé. Apostatar significa afastar-se das verdades de Deus reveladas nas Escrituras, como resultado da mudança de pensamento e levantar-se em rebelião aberta contra ela. O que leva uma pessoa a abandonar a fé histórica do cristianismo após um longo tempo de defesa e pregação dessa fé? Na parábola do semeador, Jesus fala de pessoas que creram por um tempo e depois se desviaram. Alguns envolvidos com os cuidados deste mundo, outros escandalizados pelas perseguições que começaram a experimentar por causa do evangelho. Outros, a Bíblia ainda diz, se desviaram da fé para professar uma doutrina mais intelectual, como registra 1 Timóteo 6. Há aqueles que depois de algum tempo começam a dar ouvidos a doutrinas de demônios, conforme 1 Timóteo 4. E finalmente, muitos abandonam a fé, atraídos pela cobiça, como Judas, Balaão e Demas. A Bíblia fala duas coisas acerca daqueles que abandonam a fé. Se são realmente crentes, elas voltam. A Bíblia diz assim: os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor e deleita-se no seu caminho. Ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustém com a sua mão. É o Salmo 37. Segundo lugar, se são ímpios, se afastam. Saíram de nós, não eram de nós, porque se fossem de nós, ficariam conosco. Mas isto é para que se manifestasse que não são todos de nós. 1 João 2,19. Paulo, o apóstolo Paulo, ele fala de um companheiro que abandonou a fé, Demas. Demas significa popular, daí vem a palavra democracia, que significa governo do povo. Demas foi um companheiro do apóstolo Paulo. Na carta que Paulo escreveu a Filemon, ele esteve detido numa prisão juntamente com o apóstolo. Em Colossenses 4, Demas esteve numa lista de pessoas que trabalharam com Paulo. Mas curioso, ele é o único que não é ajudado. Talvez o apóstolo já estivesse com um pé atrás com ele, pois lá em 2 Timóteo, Paulo diz assim: Demas me abandonou tendo amado o mundo presente. 2 Timóteo, aliás, é a carta paulina que tem um final mais melancólico. É a carta que o apóstolo se despede da igreja e dos seus amigos. Ele seria executado poucos meses depois de tê-la escrito.
Nessa hora, Paulo precisava de apoio, mas ele foi abandonado. No momento em que o apóstolo mais precisou de Demas, ficou na mão. É verdade que Demas não se destacava como os outros líderes, mas ele tinha espaço no reino. Ele teve também a confiança da igreja, que impôs as mãos sobre ele, reconhecendo que Deus o separou para a obra missionária. Há nas igrejas hoje pessoas como Demas, acham que não fazem falta, gente que pensa que a sua presença não significa muito e por isso não será notada. Será sim. Pense nisso. Quando o grande apóstolo Paulo precisava de um amigo, faltou Demas. Então não deserte, não falte, não se omita, não deixe de fazer o que Deus espera de você. Demas fez uma escolha, ele trocou o evangelho pelo mundo. Aion é a palavra que a Bíblia usa para mundo aqui. É um sistema de valores, um sistema moral em oposição a Deus. Demas amou o mundo, e mundo é todo tipo de desejo que compete com Cristo. Por exemplo, há gente que se diz crente, mas ama mais o seu time de futebol do que a Cristo. Há os que amam mais o lazer, o entretenimento do que a Cristo. Gente que pensa que não, mas está trocando Cristo pelo mundo. Talvez Demas tenha dito assim: eu já fui encarcerado uma vez com o apóstolo Paulo por causa do evangelho, mas 2 vezes não. Se ele amasse a Cristo, ele seria encarcerado 3, 4, 5 vezes e se lembraria das palavras de Jesus: bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem toda sorte de mal contra vós por minha causa. É que um cristão de verdade encara as hostilidades não como um abandono de Deus, mas como uma condecoração. O grande problema de Demas foi que ele abandonou a obra, mas a obra de Deus sempre continua. Deus podia usá-lo, mas não dependia dele. O reino de Deus não ia à falência por causa dele. Ele era apenas um instrumento nas mãos de Deus, instrumento, inclusive, que Deus queria usar. E ele perdeu o privilégio de ser uma ferramenta útil para Deus moldar a sua igreja e abençoar muitas vidas. Demas perdeu também o privilégio de receber o galardão, pois Deus não se esquece da obra que fazemos para ele. O mundo usa os seus amantes e os esquece, mas Deus usa os seus fiéis e os recompensa. Ele presenteia a sua igreja com gente talentosa. Ele dá uns para trabalharem como músicos, outros se dedicam na área de administração, outros servem na sociabilidade, outros no ensino, alguns na evangelização, outros na comunicação, enfim, todos podem ser úteis na obra de Deus. Aquele meu saudoso amigo que saiu do seminário, ele deixou de frequentar a igreja, ele não lia mais a Bíblia, ele não orava mais, ele começou a viver longe dos padrões de Deus. Numa madrugada de sábado, quando ele saía de um baile e não circulavam mais ônibus, ele e os seus amigos começaram a caminhar e voltar para casa a pé. Não havia condução. No caminho, instintivamente, ele começou a assobiar um velho hino do cantor cristão. Os amigos atentos olharam para ele e perguntaram: "O que é que você está assobiando?" E ele parou e recitou a letra bem alto daquele hino, que diz assim: "Jesus, eu te amo, pois sei que és meu. A ti toda honra e louvores dou eu. Meu mestre divino, meu amo, meu rei, a ti, ó meu Cristo, eu me submeterei. Eu te amo na vida, na morte também, sempre hei de louvar-te na glória de além.
agora e para sempre por ti viverei, a ti, ó meu Cristo, me submeterei. Era a letra do hino 303 do cantor cristão, que se tornou o hino predileto dele. E os amigos lhe perguntaram: você é crente? E ele respondeu: nem eu sabia que sou crente. Eu sou crente, sim, eu sou de Jesus. Voltou para o Seminário do Sul e se tornou um dos alunos mais brilhantes saídos de lá, saído dos quadros do Seminário do Sul. O seu ministério abençoou muita gente e através das mensagens que pregou, muitas pessoas se renderam a Cristo e foram imensamente fortalecidas na fé. Se Deus deu dom a você, se Deus deu um talento que seja, é para você usá-lo no reino. Quando você o omite, Deus colocará outro para suprir a igreja, mas você perderá a oportunidade de exercitar o seu dom. E o pior, no dia do juízo, não poderá ouvir aquelas palavras: servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Portanto, observe bem a quem você está amando e nunca abandone a obra do Senhor. Vamos orar? Pai, que privilégio sermos teus e que privilégio te servirmos. Queremos colocar hoje nossa vida no teu altar e pedir, ó Deus, que tenhamos o privilégio, a honra de te servirmos de todo o nosso coração. Nós pedimos a tua bênção para essa semana. Guarda-nos, abençoa-nos, usa-nos para a tua glória. Oramos em nome de Jesus. Amém. Tenha uma ótima semana.